Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre balé adulto iniciante. Essa dica é especial para professores e eu vou falar um pouquinho para você o que é que eu costumo dar nas minhas aulas de balé adulto iniciante, o que eu acho que é indispensável a gente trabalhar numa bailarina, num bailarino adulto iniciante. Bora lá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter a clareza aí é do nosso balé adulto iniciante, né? Às vezes o meu balé adulto iniciante é diferente do seu, tá? Então eu vou falar pra você o que é que eu espero de um bailarino adulto iniciante, para que você compare aí e veja se isso também tá na sua realidade. Na verdade, pra mim, bailarino adulto iniciante é aquele que nunca pisou numa escola de balé ou pisou há muito tempo atrás e agora tá querendo voltar, mas que ele não tem o domínio da prática do balé. Então ele não sabe, por mais que ele faça jazz, que ele faça outras modalidades de dança, ele não é um aluno praticante de balé. Então ele não sabe fazer uma pirueta, ele não sabe fazer um adágio, ele não tem os braços bem colocados. Isso para mim já é balé adulto iniciante, ok? Então, o que é importante a gente estar pensando, né, com esse bailarino adulto iniciante? Primeira coisa, onde ele está e onde é que a gente quer levá-lo. A minha meta sempre com o bailarino adulto iniciante é que, independente de como eu pegar essa bailarina, esse bailarino, dentro de um ano ele tem que estar fazendo determinados passos. Sim? Se eu não tenho essa clareza de onde eu vou levar esse aluno, eu acabo meio que sendo uma academia, né? Ele vai lá, faz uma aula aqui, uma ali e tá tudo bem. Por isso que a minha escola não chamava academia, né? Eu falei, não, eu quero colocar o nome de escola porque a gente tem que ter clareza do que é que a gente vai ensinar. Então, para mim, um bailarino adulto iniciante no prazo de um ano, ele tem que estar sabendo girar pelo menos uma pirueta, fazer uma sequência, uma diagonal de giros onde tem a chané, pequeno dedans, então ele evoluir ali uma diagonal de giros, saber fazer um adágio, né? Não precisa ter pernas nas orelhas, mas saber muito bem usar as linhas que ele já tem, ou seja, a altura máxima de perna que ele já tem. E, claro, começar a dominar os grandes saltos. Sim, porque eu pulei o pequeno salto? Porque o pequeno salto para mim no balé adulto, ele é uma ferramenta para eu trabalhar o grande salto. Sim? Então, para mim ver o quanto ele está evoluindo, eu uso como parâmetro o grande salto. E quando eu digo ele está evoluindo ali no grande salto, eu estou querendo dizer ele está começando a aprender uma dinâmica de saut de cheval, uma dinâmica de Sissone. Sim? Tudo bem? Deu uma clareada aí? Qual é o meu nível? Então vamos lá. O que eu costumo trabalhar então com esse aluno iniciante desde o começo da aula, ok? Primeira coisa, eu sempre penso de baixo para cima, né? Então, primeira coisa que eu vou trabalhar com ele são os pés. Então, primeiro exercício eu sempre vou dar de frente para a barra, para que ele ganhe consciência, né, da cruz, né, da direção das pernas. Se você não viu esse vídeo sobre a cruz, eu vou deixar aqui para você. Mas, enfim, eu trabalho ali de frente para a barra para que ele trabalhe a articulação dos dedos, a articulação de tornozelo, para que ele entenda o que é esticar o pé, o que é esticar o joelho, como é que se estica o joelho, como funciona o encaixe do quadril. E aí eu mantenho essas mãos na barra, ele só vai pensar em crescer, olhar para frente e a concentração dele vai estar da cintura para baixo. Então, o primeiro exercício que eu trabalho com um adulto iniciante ali, às vezes até com avançado, é realmente de frente para a barra, só trabalhando essa questão de tandis, ronde, para que ele consiga desenvolver quanto mais melhor a consciência corporal das pernas. Depois, eu começo a trabalhar lateral. Tudo isso na mesma aula, sim? Aqui foi meu primeiro exercício. No segundo exercício, eu já vou para a lateral, mesmo com um aluno iniciante. E aí tem algumas pessoas que gostam de trabalhar com o aluno iniciante com a mão na cintura. Para passos na barra, eu não gosto. Eu deixo mesmo o braço lá na lateral para ele começar a ganhar força de sustentação nesse braço e para ele começar a ganhar consciência de não deixar esse cotovelo cair. Então eu sempre trabalho com ele com o braço em segunda.
E aí, uma coisa interessante é que na hora que a gente começa a trabalhar com esse aluno com o braço em segunda, primeiro ele vai ficar bem tenso, né? E aí ele começa a abrir mão e tal. Eu não me preocupo com isso a primeiro momento, sabe? O máximo que eu faço é chegar e dar uma fechadinha no dedo, só para não ser tão agressivo para os meus olhos. Mas assim, eu não puxo a atenção dele para o braço. Eu sempre dou atenção para as pernas. O quanto mais ele estiver fazendo das pernas, melhor, mesmo que o braço esteja assim. A perna começou a ficar legal, aí eu vou começar a cobrar o braço realmente ao pé da letra, ok? Mas eu deixo ele sustentar esse braço lá. Toda hora que eu passo por ele que ele tá com o braço caído, eu dou um toquezinho para ele subir o cotovelo, mas não é uma coisa que eu fico gritando na orelha. Contrário do pé, né? Não esticou o pé, eu estou gritando na orelha. E aí eu vou trabalhar com ele, né, de lado para barra, eu vou trabalhar exercícios de tandi, vou trabalhar exercícios de ronde, aterre, vou trabalhar demi-plié, grand plié, que mais? Para um adulto iniciante. Depois, aos poucos, é isso. Depois, aos poucos, e aí eu vou trabalhar também os GTs e ronde en l'air, sim? Aos poucos eu vou introduzindo nesse trabalho os frappés, mas eu trabalho frappé simples com adulto iniciante. Então, flex, GT, ou esticado, mas nada de duplo, tá? Com o iniciante. Eu vou trabalhar duplo depois com o intermediário. E aí um trabalho que eu gosto muito de fazer com balé adulto iniciante é a questão dos développés. Eu não trabalho ainda fondue, né? Eu vou trabalhar mais no final do ano com ele, num fondue, mas os développés, o passé, développé, toca o chão, sobe a perna para começar a trabalhar a sustentação e aí volta e fecha e assim por diante, frente, lado, trás. Depois disso, grand battement e centro, sim? Quando eu trabalho esses passos, esses exercícios na barra, eu já tenho condições de, no centro, trabalhar um pas de bourrée. Se eu trabalhei relevé passé na barra, eu consigo trabalhar relevé passé no centro, eu consigo trabalhar adagio, eu consigo trabalhar linha de arabesque, consigo trabalhar balance, consigo trabalhar deslocamento em diagonal, fazendo pas de bourrée, relevé passé, por exemplo. Então, eu acabo que com um trabalho bem simples na barra, conseguindo complicar bem o centro dele, sim? E aí o centro da aula acaba ficando uma coisa bem desafiadora, que é o que o bailarino adulto precisa. Então ele usa a barra para realmente trabalhar, ganhar consciência corporal, trabalhar a musculatura, e ele usa o centro para se desafiar, para começar realmente a sentir a dança clássica no corpo dele. Isso desde o balé adulto iniciante. Sim, eu sempre recebo dúvidas, né, aqui no canal, por e-mail e tal. Mari, eu peguei uma turma agora de balé adulto iniciante, o que eu dou? Né? E aí eu achei que seria interessante, de repente, eu trazer para vocês qual é a minha visão para balé adulto iniciante, mas não pegue isso como uma receita de bolo e module isso e pronto, acabou, é isso. Não, vai depender realmente da sua realidade, tá bom? Se você gostou da dica de hoje, se te acrescentou em alguma coisa, dá um curtir aqui embaixo, se inscreva no canal do YouTube e coloque aqui pra mim nos comentários. Mari, gostei, quero saber dos exercícios do centro. Aí eu falo um pouquinho mais sobre os exercícios do centro para essa dica não ficar tão longa. Combinado? Olha lá, espero seu comentário aí para saber se eu continuo nessa linha ou não, tá bom? Além disso, a gente tá no Facebook, Instagram, Spotify, blog, WhatsApp, lista VIP, em vários lugares, e a gente se vê na próxima dica. Até mais!